Não, seja muito bem-vindo, Calas. Obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vindo, meu grande amigo, parceiraço, Calas. Eu que agradeço o convite de vocês. Vamos extrair o ouro desse homem. O cara é grande demais, inteligentíssimo e cozinheiro. Você sabia que ele foi convidado para o Masterchef? Mentira. Foi, Verdade? para participar do programa. É Por que verdade? não foi? Por que não foi? É verdade. Nada como ter amigos, né? Tem um grande amigo que eu conheci ele quando ele era VP de marketing do Grupo Cauã. E quando ele saiu, ele foi trabalhar na Endemol, né, com parte de conteúdo, e eles estavam produzindo o Masterchef. Ele é um cara que sempre já estava em casa. E um dia, jantando em casa, estavam falando das coisas, comentando. E ele falou: pô, Carlos, você é muito personagem. A gente tá precisando aumentar a audiência. Você podia participar com a gente, né? Do Olha aí. Masterchef. Aí eu falei: puta, nada a ver. Ele falou: não, tudo a ver. Ele falou: imagina. Cara, não dou uma semana lá. Imagina a hora que o Jacan falar mal do meu prato, vão mandar ele para aquele lugar. Você precisa mais aí, vai dar ibope. Aí eu falei: não, isso aí não vai dar certo. Aí ele falou: não, cara, vou fazer. E aí ele ficou no meu pé um tempão e formalizou um convite, me mandou um convite formal, até lá em casa, me convidando para participar do Masterchef. Foi bem legal. Eu fiquei tentado mesmo de ir, porque eu considerei que seria um bom desafio como pessoal, mas minha esposa na época e meu irmão perceberam que eu fiquei bem tentado, se reuniram com meu pai e tudo, fizeram uma reunião e me comunicaram que eu não iria. E na verdade eles tinham razão, assim, esses eventos eles são feitos para dar audiência e eles são muito direcionados. Primeiro que eles tinham 4 meses para gravar, tinha que ficar 50% do tempo disponível, uma manhã inteira, durante 4 meses disponível. Se você vai passando de fase, você tem que continuar no programa direto. E depois que você está sujeito a tudo que acontece de imagem lá, né? E como empresário, isso podia ter um malefício razoável. Então a gente achou melhor não participar. Olha aí. Você não sabia disso, né, cara? Não sabia, mas Mas o agora eu homem vou cozinha querer bem. provar todos os Eu acho que ele pratos seria o Calas- campeão. Não é porque é amigo não, mas porra, 2 É. vezes já que eu comi lá na casa do Calas. Muito bom. Eu mas aceito, eu não sei aceito se- ser convidada para jantar na sua casa, viu, Calas? Mas eu acho que grande parte do que eu cozinho em casa e que eu sou bem sucedido na culinária envolve a qualidade das pessoas que estão na minha casa, Uhum. né? Grande parte do sucesso são o amor e carinho que eu tenho pelas pessoas que estão ali e que eu cozinho para elas, Olha aí. né? Então eu não sei se ali cozinhando sob pressão, por um prêmio, por uma coisa que não é meu objetivo e que não tem importância nenhuma para mim, se aquilo seria motivação para algum resultado. Então não. É diferente. E quando eu recebo, que eu faço os jantares empresariais em casa, eu sempre recebo sozinho. Eu não tenho staff, eu não tenho empregada, eu não tenho garçom. Tudo quem faz sou eu, a Michele, quem está comigo, né? As pessoas que recebem comigo, que estão na minha casa. Então é sempre muito pessoal, né? Então é muito gostoso por conta disso, né? Então, por isso dá certo, eu acho. Show. Cara, agora vamos saber um pouco sobre a Calas Media. Se você viaja de avião, não tem como daqui pra frente você não lembrar agora, porque aquela história, né, antes do teu foco não tava nisso, mas se ouviu o Receita de Sucesso Podcast, já vai lembrar, porque eles são líder em mídia aeroportuária. E, cara, até queria entender isso, porque muito hoje se fala de marketing digital, mas nós estamos falando também que existe um mercado gigantesco, né, de mídia externa, exterior. E aí, Calas, como é que cria um império desse? Bom, o mercado de mídia out of home, Out of home, chama?
Nossa, que bonito, Nossa, né? eu nem consigo pronunciar. Não quis dizer, eu ia falar OOH, mas eu fiquei com vergonha. Bem bonito. O mercado de mídia OH, mais conhecido como Out of Home, né? É um antigo mídia exterior, porque a mídia exterior, ela era falada popularmente mídia exterior, mídia externa, só que ela foi expandindo e aí passou a ter mídias nos supermercados, mídias nos aeroportos, mídias nos trens. E pô, mídia no supermercado é uma mídia indoor. Então como é que você fala de uma mídia indoor e chama mídia exterior? E então nesses conflitos de mídia indoor, mídia exterior, como é que era? Veio essa expressão dos Estados Unidos que acabou abarcando tudo. Que é a mídia OH, Out of Home, que na tradução literal é toda a mídia fora de casa, que é toda a mídia que te impacta fora da sua casa. Então, tudo que não é rádio, televisão, jornal, revista e internet, que são as mídias que chegam e que te impactam dentro da sua própria casa, são mídias fora de casa. São mídias OH, mídias out of home. Então, a Calas é uma empresa especializada nesse tipo de mídia que te impacta fora de casa. Panfleto no sinal. É mídia out of home. Ah, entendi. Só pra ver se tinha ficado claro. Olha que interessante. Mídia na propaganda em caixa de shopping. pizza é mídia out of home. Apesar dela entrar dentro da sua casa em algum momento. Entendi. Entendi. Propaganda do... Como é que chama? Né? Nos entregadores de moto. Isso, no saco, na moto, ou no baú da moto, ou no saco de comida que vai te entregar na sua casa. É mídia out of home. Bosdor. Busdoor é mídia out of home. Shopping também, né? Tem... Por Shopping. mais que ela é interna, ele é dentro de um shopping, mas... Ela é nada- interno, é isso. É uma mídia indoor, mas ela tá dentro da categoria... Ela é uma mídia indoor, mas ela tá dentro da categoria de out of home, porque ela é fora da sua casa. Né? Então, mídia do shopping, mídia de supermercado, mídia no metrô, mídia de ônibus, mídia nos aeroportos, mídia dentro de um avião, ônibus, qualquer tipo de mídia. Nos táxis, Uber. Que legal. Que legal. E como é que é? Quanto tempo tem a empresa, Carlos? A empresa faz 44 anos esse ano, Ah, né? Desde 1979. Sou a segunda geração, começou com meu pai. A empresa atua em algumas verticais. Nossa principal vertical é a mídia aeroportuária, onde a gente é líder de mercado. A gente atua hoje em 29 aeroportos masters. Aeroporto master é quando a gente tem a exclusividade na operação. Então a gente atua em toda a comunicação. Então desde da mídia até as promoções, o sampling, os quiosques promocionais, uma degustação, uma ação promocional, tudo que você vê acontecendo de comunicação no aeroporto passa pela gente, só a gente atua. Então esse é um aeroporto master. Além dos 29 aeroportos exclusivos, a gente tem mais 10 aeroportos que a gente tem operações compartilhadas com outros players. Então a nossa maior operação é a operação de aeroportos. Além disso, a gente tem outras operações de transportes, como a operação de trilhos, que a gente atua nos trens e nos terminais no Nordeste. Então, Recife, Maceió, João Pessoa, Natal, junto com a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Então, toda essa operação lá também é uma operação master exclusiva nossa, que a gente opera em trilhos. Então, além de aeroportos, a gente trabalha com trilhos e opera o Porto de Manaus. Então, tudo isso é operação de transportes, na vertical de transportes. A Calas opera na vertical de mobiliário urbano também. Mobiliário urbano são esses relógios de rua, abrigos de ônibus, placas de esquina, totens de rua, sinalização, né? Então esses são mobiliários urbanos. A gente trabalha também com painéis de grandes formatos, conhecido mais vulgarmente como outdoor. Então antigamente aqueles outdoors de papel passaram a ter aqueles painéis, que são os postes,
que vão com luz, que são chamados de grandes formatos hoje em dia. Então essa é uma outra vertical que a gente atua. E tem a vertical de varejo, que são as mídias de shopping, né, que a gente atua um pouco também. Então são várias verticais diferentes que a gente atua e que dá essa cobertura aí pra gente em vários tipos de mídia out of home diferente. Uhum. E a gente atua em âmbito nacional. A gente tem 25 escritórios espalhados no Brasil todo, compondo um quadro aí de aproximadamente 220 colaboradores. Caramba. E geralmente esse tipo de mídia ele é mais procurado para qual objetivo? Branding, fortalecimento de marca, porque como você metrifica, partindo do ponto de vista, estou fazendo essa mídia para aumentar minhas vendas. Como você consegue metrificar esse tipo de mídia? Bom, vamos lá, são várias perguntas em uma. Por partes. Que tipo de mídia? Que tipo de cliente? Começou sim com branding. Uhum. Acho que no passado, basicamente, era utilizado para branding. Uhum. Né? Acho que para divulgar marcas, a mídia out of home usava para marcas, os clientes compravam por grandes períodos. Até porque não valia a pena os clientes produzirem uma lona ou produzirem um cartaz de outdoor para estar trocando para falar de preço ou de promoção. Mas com a chegada do digital, com as telas digitais, hoje o varejo usa muito. Então hoje você tem mercados lançando promoção. Hoje você tem McDonald's da vida falando do sanduíche da segunda, o sanduíche da terça, o sanduíche da quarta. Uhum. Porque hoje você consegue fazer uma programação. Uhum. Você consegue programar a sua tela digital para, na segunda, transmitir o conteúdo do sanduíche da segunda. Na terça, o sanduíche da terça. Na quarta, o Big Mac. Na quinta, o Nuggets. Sei lá, você consegue ter a programação. Cara, já fizemos campanha com Santander, onde o conteúdo era de manhã um, à tarde outro. Uhum. Ou mais. Ele era conectado com app de clima-tempo, e que se era sol, entrava um conteúdo, se chovia, entrava outro conteúdo. Então era um conteúdo condicional que a gente chamava. Se o tempo estava de um jeito, entrava um tipo de campanha. Se o tempo estava de outro, entrava outro tipo de campanha. Você consegue programar a campanha de acordo com a condição de tempo, horário, dia, público. Então hoje a gente consegue segmentar num nível que antes a gente não conseguia. Uhum. Então você consegue fazer campanha bem customizada. Né? Então você consegue ir no varejo, você consegue ir de acordo com categoria, cliente. Então você não precisa falar só de branding. Você consegue fazer campanha bem mais direcionada em outros tipos de campanha. Sobre metrificação, duro eu dizer isso, mas se a gente está aqui para falar a verdade, esse é o nosso grande desafio. Né? Uhum. Esse é o grande desafio. Se eu tivesse aqui em 19, 18, eu ia dizer que o out of home não metrifica. Uhum. Né? Que essa é a grande vantagem do digital, da internet, em cima dos outros meios, que eles mensuram lá os cliques, eles mensuram, né, os likes, e a gente não metrificava. Uhum. Hoje já não é bem assim. Hoje a gente já tem alguns sistemas, né, Ad Mobilizer, a gente já tem algumas ferramentas que a gente consegue, por exemplo, medir mapa de calor. Então eu consigo, num painel meu, numa certa localização, eu não posso dar muitas informações, até por conta do sistema de proteção do LGPD, mas a gente já tem alguns painéis que a gente tem sistema de mensuração. Então tá lá, a gente tem um tracker dentro dele, e todo mundo que passa, a gente consegue traquear o celular da pessoa. Uhum. Então eu capto todos os IPs que estão passando ali. Uhum. Então você passou ali com o seu IP, eu peguei seu IP. Então eu tenho o número do seu IP, eu sei que seu IP passou ali. Aí eu consigo saber que operadora que é do seu IP, e eu faço um cruzamento com a sua operadora, e eu sei
qual é esse perfil de uso do seu celular na sua operadora. E pelo seu perfil de uso do seu celular, eu consigo determinar que perfil de pessoa você é. Olha isso. Então eu sei quais são os apps que você usa. Então se você baixa um perfil de grávida, eu sei que você é uma mulher. Entendi. Se você tem perfil de carro, de corrida, de não sei o que lá, sei que você é um homem, por exemplo, assim, na maioria dos casos. Sim. A gente consegue acompanhar pelo perfil de uso do celular uma série de coisas, a gente consegue ir avaliando homem, mulher, perfil de idade. Se você tem banco, você não é uma criança, você não é mais tão novo. Se é mais velho, o perfil de aposentado. Se tem aqueles perfis de remédio, de desconto, de farmácia, já é mais aposentado. Então, através das operadoras de celular, a gente consegue traçar os perfis e fazer mapa de calor, de número de pessoas que passam, quem são as pessoas que passam, quanto tempo ficaram parados perto de cada painel. Então a gente consegue Bibot, Admobilizer, tem uma série de ferramentas hoje que a gente consegue captar você, quanto tempo você ficou, quanto tempo você parou, se você olhou, não olhou para o painel, como é que estava, etc e tal. A gente começa a traquear e traçar um perfil. Eu não sei dizer se você é você, quem é você exatamente, mas eu consigo traçar perfis de uso. Então a gente consegue já ir dando alguma característica de mensuração e traçar dados. Mas geralmente quem vai para esse tipo de mídia, porque isso não é só o desafio de vocês, assim, a mídia geralmente quando ela é feita para branding, é como se realmente ela não tem que ser metrificada, porque o brand ele é muito subjetivo, né? Então assim, é fortalecimento de marca, é quanto contato visual eu tive com aquela marca para impactar. Então acho que esse é acho que qualquer empresa que vai para branding, fortalecimento de marca, eu não sei se o objetivo é metrificação, né? Esse, acho que são objetivos diferentes. Mas o cara que vai para branding, ok. Mas o que eu tô dizendo, isso era branding antes. Tá. Continua tendo. Mas estou dizendo que hoje, com o digital, outras pessoas, as empresas usam para outras coisas também. Ah, legal. E hoje a empresa pode colocar um 0800, ela pode colocar um QR Code, ela pode divulgar um conteúdo e ela consegue mensurar quantas pessoas baixaram o conteúdo. Ah, legal. E ela pode colocar um cupom de desconto que a pessoa baixa ali no QR Code de cupom de desconto e vai usar depois. E ela pode colocar uma pesquisa de dados. Boa. Então a gente consegue usar dali, ela pode colocar um link de compra, né? Então a gente já fez painéis que não são painéis, que são prateleiras de compra, que dali levam para um link de compra, que o cara entra, dali acessa um outro site, compra e recebe o produto em casa. Que na verdade são pontos de vendas digitais. A gente transforma o painel num ponto de venda digital. Então hoje, cara, a tecnologia está transformando a gente. O out of home é uma coisa. O out of home em 2016 tinha 1,6% de share. Hoje a gente tem 10,9% de share na última pesquisa do Sempre Meios, que foi dos primeiros 9 meses do ano passado. Provavelmente o fechamento do ano vai passar de 11%. Eu faço uma aposta para o ano de 23 para 12,5% de share para o nosso meio. Mas a gente já está falando nos Estados Unidos, que não é mais OH, é DOH, que é o Digital Out of Home, nós já estamos falando de 16% de share. Caramba. E quando a gente fala de Japão, que a gente está falando do DIOH, que é o Digital Interactive Out of Home, a gente já fala em 21% de share. Então o nosso meio vai continuar crescendo, eu tenho certeza absoluta. Então quando a gente entra no digital, que são a união de ferramentas, só vai crescer, eu não tenho a menor dúvida. Então, dá gosto de investir nas ferramentas e nas coisas, porque eu não tenho a menor insegurança, não tenho o menor medo, porque o meu meio só vai crescer. Que legal. Bom, quando você é líder em mídia aeroportuária, vocês já pensaram em escalar isso para fora do Brasil, para outros lugares também? Porque você já, bom, se o mercado aqui em tese é líder, em tese teria que expandir, né? Se quiser crescer mais, vai ter que ir para a parte mais internacional. Vocês pensam nisso? Está no plano de expansão? Não? Não. Por que não? Porque, sim, eu poderia expandir, mas não tem por que eu expandir na mídia aeroportuária para fora quando eu posso expandir no out of home para dentro. Entendi. Né?
Então, o que a gente tem feito é expandido para o mobiliário urbano, para dentro, para outros meios de mídia aqui, do que ir mais para longe, porque tem que ter mais braço, mais alcance. Muitas vezes em outros lugares já tem outros operadores, as legislações são diferentes, né? E o desgaste para operar fora do país sempre é maior por conta da distância. Então, a gente acabou optando em continuar fazendo o que a gente faz bem feito aqui dentro. E quais são as cidades de atuação, Carlas? No Brasil? Por exemplo, eu sou lá de Belo Horizonte. Eu quero contratar a Carlas Mídia para trazer essa tecnologia para eu entender os números ali na minha cidade. Eu consigo? Consegue. É mais fácil dizer quais são as cidades que a gente não atua. Vamos por exclusão. Entendi. A Carlas, onde a gente não atua, a gente atua no Brasil todo. A gente tem uma operação mais fraca em Brasília, né, que a gente só está operando com táxi. A gente tem uma operação fraca ainda em Fortaleza, que a gente só tem uma operação de táxi também. E a gente tem uma operação bastante fraca também em Macapá, que também só tem táxi. No resto do Brasil, a nossa operação está cada vez mais forte. Ah, sensacional isso. Então a gente tem uma cobertura bem legal na maioria das praças. E aonde a gente tem uma operação muito forte? A gente tem uma operação bem legal em São Paulo. A gente tem uma operação muito forte em Floripa. Uma operação um pouco mais forte ainda no Rio de Janeiro, que a gente tem todas as placas de esquina, a gente tem banca, a gente tem painéis, né? A gente tem o aeroporto Santos Dumont. E a gente tem uma operação absoluta, onde a gente é praticamente dono da cidade, onde a gente é dono do circuito de mobilidade. E a operação mais especial, mais impressionante, mais dominadora do país, da Carlas, em Recife. Recife é a nossa operação. No Recife, no Pernambuco, a Carlas é dono exclusivo do aeroporto, né? O aeroporto de Recife é uma operação master exclusiva nossa. O metrô e a parte da operação de VLT e trens é toda nossa. Então a gente tem não só ali no Recife, mas a operação que vai para Jaboatão, Olinda, que acessa os municípios vizinhos também de trem, é toda nossa. A operação das rodovias, através das montes rodovias, a concessão da exploração das montes rodovias, das duas rodovias que vai para o Porto Digital e que vai para Porto de Galinhas, também é nosso. E no ano passado, como se não bastasse, a operação dos abrigos por 20 anos, os abrigos de ônibus, as paradas de ônibus. São 2.358 abrigos, a gente ganhou também. Então a gente vai operar todos, a gente está trocando, a gente vai revitalizar, trocar e implantar todas as novas paradas de ônibus, os abrigos de ônibus da cidade. Então, aeroporto, metrô, VLT, rodovia, abrigo de ônibus, tudo na cidade ali. Fora os painéis de grandes formatos ali, grande parte dos painéis, toda essa operação é nossa. Então é difícil ir para o Recife, anunciar e não passar na nossa mão. Então a nossa meta é tomar conta do Recife. Então, decisão nossa, se tiver promoção de injeção na testa, a Carlas vai patrocinar esse ano lá. Vamos estar forte lá na operação, apoiando tudo que tiver na cidade, evento esportivo, evento cultural. A gente vai com tudo pro Recife esse ano. E por que Recife? O que tornou ele diferente? Não, o que aconteceu? Apareceram as oportunidades, a gente disputou e ganhou. Tiveram em outros lugares também, a gente acabou não ganhando, não foi oportunidade, não deu certo. Deu certo, demos sorte, se identificamos, aconteceu as licitações lá, o município é profissional, aconteceu. A vida nos levou para lá. Não tem um porquê maior. Carlas, e tem uma situação bem importante aqui, que vocês são o primeiro curso, tem um primeiro curso dentro da FGV agora falando exatamente desse tipo de mídia, de marketing. Como que foi isso? Boa pergunta, Jussá. Essa é uma pergunta bacana, cara. Isso fui eu, né? Isso fui eu dentro do que eu acredito e dentro do meu querer fazer mais. Né? Falo muito, tenho falado muito por aí dentro do que eu, pessoa, eu, Rodrigo Carlas, como pessoa, até mesmo
talvez como CEO ou como executivo. Não como executivo. Como executivo tem uma obrigação de gerir empresa, mas talvez como empresário, né? Eu falo muito essa frase assim, quando eu assumi a empresa do meu pai, eu tinha uma meta e a gente tinha um sonho muito grande, que era crescer a empresa. Cara, a gente queria ser uma empresa que faturasse 50 milhões. Né? As empresas brasileiras são empresas que faturam 5, 7, 10, 12, 15, 20 milhões. A gente fala, puta, a gente podia faturar 50 milhões. Imagina, 50 milhões. 50 milhões. E até hoje, eu tenho vários amigos que têm empresas de mídia OH. E você fala com os caras. E eu lembro em 2002, a gente falava 50 milhões. E eu tenho amigos hoje que os caras falam 50 milhões, né? Então, assim, é uma marca, assim. E esse era meu grande sonho, né? E 2008, a gente traçou a primeira meta de 50 milhões. 2009, 2010, 2011, 2012, não havia meio da gente bater essa meta. Né? E a gente foi bater essa meta pela primeira vez em 2017, né? Que a gente conseguiu bater a meta de 50 milhões. Depois de lá, a gente destruiu essa meta, né? Então, assim, a gente... E hoje a gente foi tão mais longe, né? Eu sou tão realizado com as nossas conquistas. A gente chegou tão mais longe do que a gente podia sonhar qualquer dia na vida, né? Me olhando no espelho, olhando tudo que a gente construiu como terceira empresa do país. A primeira empresa é uma empresa que fez IPO. Os caras têm 2 fundos internacionais por trás. Fizeram IPO, a primeira empresa de comunicação no país a fazer IPO. Nem a Globo fez IPO. E a empresa que lidera o meu setor, que é a Eletromídia, fez IPO. A segunda empresa, que é a JCDecaux, é a maior empresa do mundo. Fatura 4,3 bi de euro no mundo. 4,3 bi de euro no mundo. Essa é a segunda empresa. Surreal. E eu sou o terceiro. Então, assim... 4,1. Que mais bi. Ele vai ser, como é que chama? Raptado. Na hora que ele sair daqui, se você ficar dando esse tipo de informação. Não, a gente é pequenininho perto dos caras, mas... Bem ou mal... Parabéns, porra. Então, mas o que mais que a gente podia querer, entendeu? Então, assim, sim. A gente foi muito mais longe do que a gente sonhou em um dia. O ano passado, a gente fechou nosso faturamento aí com 162 milhões e meio, né? Que é um faturamento super razoável para nós e muito bacana. E com tudo isso que a gente conseguiu, eu comecei a buscar outros propósitos na minha vida. E ajudar outras empresas, ajudar as outras pessoas, divulgar conteúdo, propósitos acadêmicos, foi um deles. E em 2016, o nosso meio tinha 1,6% de share. Hoje, 10,9%. Considerando os 3 primeiros trimestres do ano passado, acho que a gente passou de 11%, esperando o resultado fechado do ano. Então, com esse crescimento, eu descobri que uma amiga minha, antiga de infância, era superintendente da FGV, e eu fui conversar com ela, e eu falei para ela, Vanessa, cara, eu acho que tem alguma coisa de muito errado nos cursos de marketing desse país. Ela falou, como assim? Os cursos de marketing são muito bem avaliados. Eu falei, são muito bem avaliados porque quem avalia não entende absolutamente nada do que eles estão avaliando. O último curso de marketing que eu vi não fala sobre a Out of Home. Ele tem uma vaga lembrança sobre o Out of Home. Como é que alguém pode se formar em marketing com uma vaga lembrança do Out of Home quando 11, 12% do share do mercado
Fala de out of home, 3 bi é o mercado do out of home. E você tem uma vaga lembrança acadêmica sobre o assunto? Tá errado. Qual é a carga horária? Aí foi levantar a carga horária. A carga horária era ridícula. Era assim, 1h30 no curso inteiro. E aí ela entendeu e falou, não, realmente. E aí a gente foi procurar um professor, que foi o professor Iguidal, chamou um outro professor no Rio de Janeiro, que foi o professor Elson. E aí eu, com ela, começamos a falar e eu comecei a mostrar a situação do out of home, né, no Brasil. E o que era o out of home e o que ele representava. E esse professor Iguidal da GV e o professor Elson, eles começaram a entender e começaram a comprar as minhas ideias e começaram a trabalhar e começaram a entender que realmente o out of home era extremamente significativo. Toda a mídia aeroportuária, toda a mídia de metrô, os ônibus, as ruas, o mobiliário urbano. Né? Que é o mobiliário urbano? O mobiliário urbano não é só a importância da mídia em si, pela mídia como marketing. O mobiliário urbano é a importância do mobiliário como urbanismo para a cidade, para a população. Uma empresa de mídia como a minha, como a Eletromídia, como a JCDecaux, podem desonerar o Estado de ter que produzir. Você pega São Paulo, todos os abrigos de ônibus de São Paulo, de uma cidade de São Paulo, que tem 7.500 abrigos. Cada abrigo custa 80 pau. Caramba. A cidade de São Paulo não gastou um centavo. Foi tudo feito por capital privado. Produzido e instalado. Nossa, que economia. Essa é a menor economia. Durante 20 anos, a manutenção, toda a depredação, manutenção, o OPEX, é pago pela empresa de capital privado. Quanto isso não representa de economia para a prefeitura, de verbas que podem ir para saúde e educação? Verdade. Você chega para o prefeito e fala assim, amigão, você quer não gastar com tudo isso? E quer deixar esse dinheiro disponível para saúde e educação? Opa, quer um pouco mais? Aí eu vou explorar a mídia e do que eu captar ainda te devolvo algum? Peraí, deixa eu entender. Eu como prefeito. Além de eu não gastar, você vai botar tudo de graça para mim. Bem feito. Vai explorar uma atividade econômica, ainda vai me dar algum? Pô, isso aqui é música pro meu ouvido. Né? Então, olha a importância desse negócio. E as faculdades não ensinam isso. Não mostram isso. Né? Então, eles compraram isso. E aí o professor Elson, por um acaso, que era o cara que cuidava do MBA online, remontou todo o MBA da FGV e considerou uma carga horária altíssima em cima de out of home. São mais de 36 horas no novo curso de MBA voltado para o out of home. Parabéns, Carlos. Boa. E aí o curso de marketing também reestruturado, né? Com marketing, com horas de out of home. E a GV lança o primeiro curso de extensão, curso específico de out of home. Com 16 horas para quem quer. O cara trabalha no out of home, é uma agência de out of home. Eu quero me especializar. Primeiro curso de especialização específico de out of home. E todo o curso foi powered by Callas. Todo material, estudo de caso, palestra. Dentro do curso eu faço uma palestra, mesa redonda, tudo material fornecido pela gente. E o livro do curso é o livro do Caminho de Sucesso, que eu escrevi junto com o professor Elson também, que nós fizemos um livro de marketing do clássico ao digital, que é um livro de marketing que explica toda a mídia clássica se desenvolvendo e avançando até essa mídia digital de hoje em dia. Então escrevemos esse livro, eu e o professor Elson, voltada para o curso, que vai ser usado nessas disciplinas. Então, a gente foi transformar esse meio acadêmico, junto com a FGV, fazendo o livro, preparando o material didático, mudando os cursos, mudando o carga horária, todo voltado para esse meio acadêmico. Então,
ainda não está muito famoso, porque o primeiro curso agora é em agosto, o MBA online foi agora, mas daqui 1 ano, 2, tenho certeza que o mercado vai reconhecer a diferença, o nome, a importância desse trabalho que a gente fez como acadêmico mesmo, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu queria muito, poder deixar um legado, alguma coisa para o mundo, né? Uma coisa que eu possa mergulhar, que minhas filhas possam se orgulhar e falar, pô, fizemos uma diferença, além de dinheiro, que isso é uma coisa que é bom, legal, mas isso é sempre o primeiro propósito de todo mundo, né? Uhum. Eu, como considero que já tinha alcançado tudo que eu sonhava nesse quesito, fui buscar outros propósitos para mim, que foi escrever um livro, fazer uma coisa de didática acadêmica e buscar no mundo do marketing reposicionar o nosso meio como eu acho que ele deveria ser. Que legal, né? Caramba. Sensacional. Fora o benefício, né, da população que vai estar utilizando, né, com uma estrutura muito melhor, tudo isso que vocês vêm fazendo aí, que começou Não, com um sem propósito. dúvida, sem dúvida. Maravilhoso. Show, cara. Que legal. E hoje, Carlos, o que você... hoje, qual o principal... Como que... Vamos lá, se era uma coisa tão pouco divulgada, como que os profissionais de marketing tinham, então, esse nível de consciência para recomendar isso no, vamos dizer assim, no portfólio das empresas como sendo um canal de brand, seja para aumentar vendas? Era no achismo? Era num... Bela pergunta, Jussiel. Cara, era uma guerra de foice. Eram horas de espera numa recepção para ser atendido. Eram horas de suor de gogó em cima do mídia, mostrando a gente, explicando a importância da nossa mídia de convencimento para ele nos planejar. Tenho vergonha de falar isso, mas profissionalismo? Baixo para não dizer nenhum. Caramba. Porque a gente não tinha isso. Eu fiz especialização em marketing. Não tinha. Não tinha disciplina. Eu Calas Mídia, fazendo pós-graduação na FGV, tive o desprazer de, numa aula de marketing, ter um colega na minha sala que levantou a mão e perguntou para o professor de marketing: professor, mas e essas mídias que tem no aeroporto, como é que faz? E o professor falou: não, essas mídias aí tem uma empresa que chama Aeromarketing que tem exclusividade para fazer. Eu olhei, levantei e falei: oi? Desculpa, professor, essa informação é proveniente de onde? Não, eles têm exclusividade, é licitado. Falei: professor, mais uma vez, da onde vem essa informação? Qual é a sua base técnica para dar uma informação imbecil como essa? Caramba, você falou desse jeito. Ele olhou assim para mim. Claro, na hora ele percebeu. Com a agressividade que eu falei, ele percebeu que eu tava com algum preparo. Ele falou: por quê? Eu falei: só porque eu sou uma empresa de marketing que explora no aeroporto. Eu nunca ouvi falar dessa empresa que o senhor falou. E sim, é por licitação. Mas essa empresa não existe. E tem hoje umas meia dúzia de empresas explorando. Não existe exclusividade alguma. Da onde vem essa informação? Então, assim, cara... Que loucura. É assim, completamente nenhum preparo existia na época. Não tinha essas matérias, não tinha. E eu estava fazendo SEAG na Fundação Getúlio Vargas, né? Então não tinha absolutamente nada. E a gente saía despreparado, como todos os profissionais das agências. A gente aprendia no dia a dia, planejando, indo, buscando as ferramentas. Então, o mercado de out of home foi construído pelos veículos de out of home. A primeira ferramenta de planejamento de mídia out of home foi montada pelos veículos. Os veículos de mídia out of home criaram as ferramentas e levam para o mercado, né, para que seja feito. Tanto que eu estou te falando, o primeiro curso de especialização sai agora, com a FGV. Nossa. Mas e aí? Você é exclusivo da FGV? A ideia não é levar isso para outras faculdades também? A FGV lança o primeiro curso, né?
E a partir daí, vendo a importância, com certeza outras faculdades vão lançar também, vão incluir nos seus currículos. De novo, a gente está com. O nosso meio está com 11%, está ganhando relevância agora. O IPO da Eletromídia que transformou isso tudo foi em 2019, infelizmente seguido de um ano caótico de pandemia de 2021. Né? Uhum. Então no nosso meio, a gente fala 19 e 22, né? Então, agora, foi ontem. Caramba. Então, estamos começando uma transformação. E isso tende a potencializar, cara, desculpa a ignorância, nem sei qual que é o nome. Qual que é aquilo que você vê que, tipo, realidade virtual, que tem uns painéis aí, daqui a pouco sai um tubarão, parece que vai vir pra cima de você, que tem hoje nos países mais desenvolvidos. São painéis 3D que você tem um efeito de realidade virtual. Ah, sim, realidade virtual. E isso tende também a ser futuro, né? Com certeza. Com certeza. Cada vez o cara... esses painéis de LED, com efeito holográfico, isso é uma modernidade e coisa linda. Uhum. Os clientes adoram. Você tá em cinema? Cinema? Não. Isso é mídia? Isso é mídia out of home. Ah. Tá fora da sua casa. Tá você é impactado quando você sai da sua casa. Tá na categoria. Que parte tá fora da sua casa, você entendeu, idiota? Mas na verdade, desculpa, eu vou corrigir a informação. A mídia de cinema, ela é mensurada fora da mídia out of home. Ela tem nos gráficos, ela tem a mensuração dela à parte. Eu entendo que ela é uma mídia out of home, Tá. que ela tá fora da sua casa, mas no SEMP ela tem eu tenho quase certeza que ela tem um gráfico à parte na mensuração. Mas ela é pequena. Eles também devem ter o desafio deles, que também não deve ser ensinado sobre isso em marketing, né? Também não. Bom, eu pelo menos não me recordo na época que eu fiz de ter alguma coisa. Fala muito de cinema, fala muito de TV, de filmagem, né? Uhum. Mas enfim, nós estamos lutando forte pela nossa categoria e acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu adoro ver um empreendedor com esse brilho no olhar que você tem. E dá pra ver a sua paixão. Nosso meio é muito legal. É muito legal. É um meio muito desafiador. E eu gosto de trabalhar pelo meio. Né? Foi o que eu falei. Acho que tem muita gente que gosta de trabalhar per si, né, pela sua empresa. Acho que eu já conquistei o que tinha que conquistar pela minha empresa. Eu tenho um time muito forte, um time muito solidificado. O meu time faz o trabalho. Hoje eu consigo dedicar tempo para trabalhar pela categoria e por outras coisas que eu gosto bastante. Para mim, a minha posição na BOH, na Associação Brasileira de Out of Home, tem sido muito legal, porque eu tenho conseguido trazer muitas coisas. E qual que é o teu próximo número, Calas? De meta? Uhum. A meta desse ano nossa é 220. Caraca. Tem uma meta de 220 para esse ano, que, modéstia à parte, a gente entrou o ano muito bem. A gente Não é 220 mil não, tá? É 220 milhões. 220 milhões para esse ano. A gente já tem 50% desse valor na casa. Né? Então a gente está super bem. 50 na casa, não entendi. Vocês já estão com essa... É normal isso. Porque a gente fecha muitos contratos anuais. Ah, tá. Né? O ano passado a gente entrou, no dia 30 de janeiro, a gente tinha 55%. No ano passado a gente tinha 55% do resultado do ano, da meta na casa, dia 30 de janeiro. E a gente estourou a meta. Fevereiro ainda. Ele precisa, tá 50%. Dentro desse ano, fazer 70 milhões mais, porque o resto ele já tem batido. Né, a gente tá com quase 110 dos 220. Ah, Faltam 110. então falta... Tá, mas aí tende a ser... Ah, tá, porque os contratos já foram... É porque o contrato está na casa. Ainda Tá. falta veicular ao longo do ano. Entendi. Tem clientes que fazem contratos anuais, entendeu? Tá. Então, o fato de eu ter o contrato na casa, eu não veiculei ainda, nem realizei. Uhum. A gente tem que vender o resto e completar. Mas é normal isso. Mas estamos muito bem. A gente está com uma programação parecida com a do ano passado. O ano passado, a gente tinha 55 e a gente estourou a meta. Fomos bem acima da meta. Esse ano a gente está com 50. Um pouco menos, mas o ano passado a gente estourou a meta. Então, a gente pelo menos cumprir a meta esse ano, a gente acha que a gente está bem para cumprir. Caramba. Qual você acha que é a receita de sucesso da Calas Media para ser
porra, líder aí, tá crescendo tanto. Qual é o grande diferencial? São as pessoas, indiscutivelmente. Treinamento, carinho, aposta nas pessoas. A gente tem uma equipe... A gente tem uma equipe, não. Eu tenho a equipe. A melhor equipe de mídia out of home do Brasil. Tenho a menor dúvida disso. Caramba. Eu não conheço tão bem a equipe dos meus concorrentes, conheço um pouco, mas eu tenho certeza que eu tenho a melhor equipe. Eu não sei se eu tenho a melhor equipe, né? Talvez em termos de talentos individuais, não. Mas como time coletivo, não tenho a menor dúvida que eu tenho a melhor equipe do Brasil. Que legal. Os caras são entrosados, gostam de trabalhar em conjunto, um confia no outro. Eu nunca ouvi o cara falar, não, mas esse aqui era o meu trabalho, isso aqui não era comigo, sabe? Tipo, deu um problema com um negócio, o cara fala, não, mas isso não era meu. Tipo, essa tarefa não era minha, era do outro, sabe? Eu nunca ouvi isso. Né? Então, se era do outro e o outro não fez, o cara ajuda. Né? As pessoas se interajudam facilmente. É muito bom. Meu time gosta do que faz. Hoje a gente tem uma equipe de RH muito boa, a gente tem uma psicóloga que foi contratada para cuidar de saúde mental das pessoas. Né? Eu sou muito próximo do time. Cara, o time todo frequenta a minha casa. Bom, vocês já tiveram a oportunidade de estar em casa. Né? O segundo andar de casa foi um espaço criado para as pessoas frequentarem, conviverem. Né? Eu sou uma pessoa muito aberta, convivo com todo mundo. Ligo para todos os meus funcionários no dia do aniversário, bato papo com um por um, para todos os 220, não faço diferenciação nenhuma. O ano passado, em função do estouro da meta, eu fiz questão de levar todos eles do Brasil todo para uma viagem de navio, de premiação, sem diferenciação de cargo ou status. Né? De qualquer cargo, de qualquer lugar do Brasil, fomos todos juntos para um navio comemorar. Pessoas que nunca sonharam em ter oportunidade de estar dentro de um navio. Caras que pegaram a chave do quarto depois da viagem, emolduraram, penduraram na parede de casa e me mandaram foto, falaram, chefe, peguei a chave do meu quarto e fiz um quadro para eu nunca mais esquecer isso que você fez por mim. Caramba. Então foi, assim... Olha a cultura dessa empresa. Tem um cara que eu elogiei a camisa dele. Ele tava com uma camisa de São Paulo, lá, uma camisa bacana. O cara, depois da viagem, o cara botou numa caixa de correio e mandou de presente. Tipo assim. Então, assim, muito próximo desses caras. Muito junto. Então, é muito bom saber que os caras estão ali para realizar. Isso me dá tranquilidade de sair dali para cuidar de uma parte acadêmica, de fazer outras coisas que acabam trazendo outros tipos de retorno. Porque pensa, quanto dinheiro eu vou ganhar com a parte acadêmica? Nenhum. Bom, nenhum agora. Mas todo esse povo que vai estudar sobre a Out of Home vai se formar um dia. Né? Vai se formar no Out of Home. E um dia vão comprar a Out of Home. Isso vai fazer o mercado crescer. Quanto mais o meu mercado crescer, mais nós vamos crescer automaticamente junto com o mercado. Se a gente continuar fazendo um bom trabalho profissional. Isso é bom para todo mundo. Né? Então, é um trabalho a longo prazo que só faz bem para todo mundo. Parabéns, parabéns. Nossa, é incrível. Incrível. E, cara, e esse conteúdo vai ser muito bom, né? Porque, de uma certa forma, a gente agora também vai levar esse nível de consciência para outras pessoas da importância desse canal, né, para as empresas. E aí também com o livro. O livro já foi lançado? Não, o livro vai ser lançado. Vai ser lançado. Porque eu ia perguntar, para saber mais sobre esse tema, é só no livro de vocês. Não tem muito conteúdo. O livro vai ser lançado, acho que em maio. Né, o curso lança o primeiro... Já as inscrições estão abertas para o curso já, né, pelo site da FGV. Mas o primeiro curso é em agosto e o livro lança em maio, se não me engano. Legal, show. Deixa anotado aqui para lição de casa, hein? Não, mas eu vou convidar para
Ah, vai ter lançamento, Vai, vai ter. Vamos fazer um negócio. Eu vou fazer o sacrifício de lá. Nós vamos colocar nas mídias do aeroporto. Nós vamos fazer a graça toda. Fica tranquilo. Show de bola. Carlos, onde o pessoal pode te encontrar se quiser ter acesso a mais informações, conhecer um pouco mais aí sobre você? Pode me encontrar em todo lugar. A gente tem o site da Calas, né? Que é www.calas.com.br. Né? O site da Calas, super fácil de acessar. Meu time passa comigo o tempo todo. Nós temos o Instagram da Calas, né? que é o Calas Mídia. Também fácil de acessar. Com 2 L, né? Calas com 2 L. Com K e 2 L's. E tem o meu LinkedIn, que é Rodrigo Moreira Calas, com K e 2 L's. Kallas. Direto no meu LinkedIn. Fala comigo direto no meu LinkedIn. Boa, boa. Pessoal, então vamos recomendar esse conteúdo, né? Se você gostou, acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, recomenda aí pelo menos 5 amigos. Já manda pro marketing. Já manda pro marketing, com certeza manda pro marketing. Aproveita para seguir as redes sociais da Receita de Sucesso Podcast. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, se inscreve no canal, toda semana tem conteúdo novo. No Spotify também. Aproveitar, dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteiro Investimentos. Se você está pensando em diversificar sua carteira, a Monteiro atua única e exclusivamente através de cartas de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem a opção de comercializar sua cota após a contemplação, não paga mais parcelas, realiza o lucro, ou você pode utilizar a carta de crédito sem juros para investir no mercado imobiliário sem descapitalizar. Você aluga esse imóvel, o valor do aluguel cobra o valor da parcela, e quando você terminar de pagar esse investimento, na verdade quem vai acabar de pagar esse investimento é o seu inquilino, você vai ter aí um patrimônio valorizado ao qual você descapitalizou muito pouco e que vai te gerar uma renda vitalícia. Então chama o pessoal da Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar, pedir para me seguir nas redes sociais também, oliveira.jussiel, no meu Instagram, e o da Karen. @Karen Hassi. Segue lá. Calas, obrigado, meu irmão. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço, que alegria. Que obrigado, mentoria. Karen, obrigado. Jussiel, prazer estar aqui com vocês. Conta comigo sempre, foi um prazerzão. Valeu, valeu. Obrigado, meu irmão. Gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.